Circuito elétrico, oitavo ano, página 332 a 341. O circuito elétrico é um caminho fechado onde a eletricidade vai passar, ou seja, a corrente elétrica. Vocês lembram que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas? Existem diferentes tipos de circuitos elétricos no nosso dia a dia, mas o mais simples dos circuitos são compostos por 3 elementos básicos: uma fonte de energia, que é o gerador da onde vai partir essa energia, os fios condutores de energia, que fazem a via, o caminho onde os elétrons vão percorrer, que são os responsáveis para fazer a passagem desses elétrons de um lugar para o outro. E, por fim, o receptor, que é aquele que vai receber essa energia elétrica e vai utilizá-la de alguma forma, como, por exemplo, uma lâmpada. Para que a corrente elétrica seja útil, é necessário que esse movimento seja contínuo. Isso é possível conectando os terminais do fio em um dispositivo que crie a diferença de potencial elétrico, que é o DDP. Esses dispositivos são chamados de geradores. Um gerador ou fonte de energia pode ser uma pilha, uma bateria ou qualquer outro dispositivo que tenha a propriedade de criar um polo negativo com excesso de cargas negativas e criar um polo positivo com falta de cargas negativas, de modo que, ao ser fechado o circuito com o uso do interruptor, produz a corrente elétrica. E o resistor elétrico, que é qualquer objeto que precise de eletricidade para funcionar. Observe que a produção de movimento elétrico devido ao gerador é possível graças à transformação de uma energia em energia potencial elétrica nos terminais do gerador. Nessa situação, temos a transformação energia química da pilha ou bateria em energia potencial elétrica. Porém, o gerador pode ser uma usina hidrelétrica que transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica. Assim, podemos concluir que a função essencial de um gerador consiste em transformar outras formas de energia em energia potencial elétrica. Mais à frente, nós vamos abordar o conceito de geradores. Dispositivos de medição elétrica. Os principais dispositivos para medição elétrica são o amperímetro e o voltímetro. O primeiro dispositivo tem a função de medir a corrente elétrica que percorre um circuito. Para isso, deve ser conectado em série no circuito e sua resistência é desprezível, a fim de não afetar a medida da corrente elétrica. O voltímetro é um dispositivo com a finalidade de medir a tensão, que é o DDP, entre os terminais de um circuito. Para tanto, deve ser conectado em paralelo ao trecho do circuito, o qual deseja-se medir a tensão. Um voltímetro tem a resistência infinita. Conforme vimos, um gerador tem a função de converter uma forma de energia, seja química, potencial gravitacional, cinética, entre outras, em energia potencial elétrica. O sentido convencional do gerador é dado pelo movimento dos portadores de carga positiva, que é oposto ao movimento dos elétrons, que é o sentido real da corrente elétrica. Entre os polos do gerador, a corrente elétrica em sentido convencional se dá do polo negativo para o positivo. Da mesma forma que outros dispositivos elétricos, um gerador também dissipa energia elétrica em forma de energia térmica. Assim, um gerador real existe uma resistência elétrica. Devido ao fato da energia elétrica ser dissipada pela resistência interna do gerador, o potencial elétrico é reduzido pela mesma. Assim, para um gerador real, podemos concluir que a diferença de um potencial elétrico entre os terminais é dada pelo aumento da potência devida à força eletromotriz subtraída pela redução do potencial elétrico devido à presença da resistência interna. Quando a corrente elétrica é nula, o circuito está aberto. Quando a diferença do potencial elétrico é nula, a corrente elétrica é chamada de corrente curto-circuito. Um gerador está em curto-circuito quando os terminais destes são ligados por um fio condutor de resistência desprezível. O circuito gerador de resistência de Liu de
Pouillet é um circuito gerador receptor e é composto apenas por um gerador de força eletromotriz E, com resistência interna, e um resistor de resistência R, ligado por fios de resistências desprezíveis.